Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Débora. Tivemos aí uma jornada juntos estudando este tema de medicina legal, não é mesmo? Medicina legal é uma disciplina muito gostosa, ela é muito interessante de ser estudada, é uma disciplina bacana, é de fácil compreensão. Só que em relação à medicina legal, ela não fazer parte do nosso cotidiano, tal qual como direito penal, como direito civil, como direito processual, né, direito ambiental, tributário, consumidor, por não fazer parte diretamente, né, do dia a dia dos estudantes aí, dos concurseiros, ela se torna às vezes uma disciplina um pouquinho traiçoeira, ok? Ela é muito legal, muito bacana, mas por essa razão de não estar tão presente no nosso cotidiano como as demais disciplinas do direito, então quando nós nos preparamos para um concurso, nos deparamos às vezes com uma prova, conteúdo de medicina legal, nós podemos constatar o quê? Que ela é um pouquinho traiçoeira essa disciplina, ok? Mas conosco não vai ter nenhum problema, se Deus quiser. Então, olha só, em razão disso, eu quero fazer uma sugestão a todos vocês, uma sugestão até que eu fiz para um aluno. Um domingo à noite, um aluno mandou um messenger para mim e eu conversando com ele, né? Um forte abraço aí para esse aluno, é o Edson, ele vai assistir essa aula aqui também, tenho certeza. E eu falei, olha Edson, uma dica aí para você, hein? Resolva o máximo de questões que você puder em relação ao tema de medicina legal. Ele falou, professor, opa, ó, já estou aqui me preparando, já estou aqui respondendo. Então, façam isso, ok? Uma sugestão que eu deixo para vocês, resolvam o máximo de questões possíveis referente à medicina legal. Então, vocês selecionem por temas, ok? Selecionem documentos médico-legais e quesitos, traumatologia, tanatologia, sexologia forense. Então, selecione e resolvam o máximo de questões que vocês puderem, ok? Então, o bloco de aulas de hoje é muito bacana, é muito simples e é muito rápido também, você não irá nem cansar. Na verdade, eu já havia comentado sobre este bloco com vocês em aulas anteriores. Lembra que eu falei, olha, eu vou fazer uma aula para vocês de esquema mais questões. Então, está aqui, ó, hoje esse bloco refere-se a esquema e questões sobre o assunto documentos médicos legais e quesitos. Então, na verdade, essa aula de hoje é um desafio para vocês. Sim, é um desafio para vocês. Por quê? O que acontece? Depois que vocês já estudaram este tema, documentos médico-legais e quesitos, depois que vocês já acompanharam a nossa aula aqui do LAC, né? Adicionaram ao estudo de vocês um manual de medicina legal que vocês elegeram, aí vocês falam, putz, olha, queria tanto fazer um resuminho disso aqui, mas estou sem ânimo. Ou, olha, queria fazer um resumo, mas estou sem tempo. Ou tem alunos que falam, termina de ler e já automaticamente já faz resumos. Mas se você é aquele aluno que não tem tempo para fazer um resuminho, um esqueminha do conteúdo estudado, tá aqui, eu trouxe para você, ok? Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar um esqueminha, tá? É um resumo com os tópicos e subtópicos de tudo aquilo que nós estudamos em medicina legal. E quando eu falo que é um desafio por quê? Porque você só vai ler os tópicos junto comigo. E aí você, aí no seu local de estudo, você vai responder para você mesmo do que se trata aquela situação. A única tela completa que eu deixo para vocês é em relação ao conceito, a definição, ok? Então, vamos começar. Em relação à definição de documentos médicos legais, como que nós compreendemos este tema? Então, documentos médicos legais é por meio deles, né, que o profissional médico auxilia tanto a autoridade policial, na fase de inquérito, na fase inquisitorial, como o juiz, em sede de processo judicial, para esclarecimento de um fato, né, compreendido como um fato criminoso, ok? Então, um documento médico legal, né, nada mais é que um documento elaborado por um médico a fim de auxiliar o delegado de polícia, a fim de auxiliar o magistrado, né, no desenrolar deste processo administrativo denominado inquérito policial ou deste processo judicial denominado
processo, autos, né? Ação penal, ok? Beleza. Já compreendeu o tema? Agora vem o desafio aqui para vocês, tá? Esse é o meu desafio para vocês. Vocês vão pegar essa tela aqui e vocês vão fazer respostas, tá? No material de estudo para vocês. Então, tá lá, 2, 3 dias antes da prova. Quero relembrar tudo que teve de medicina legal lá no LAC. Você vai imprimir isso aqui eu mesmo na tela do computador e vai responder aqui na frente eu mesmo para você. Então, olha só. Os documentos médico-legais, em relação à origem, em relação à procedência deles, eles podem ser oficial ou oficioso. Aí agora é o meu desafio para vocês, tá? O que é documento oficial e o que é documento oficioso? Eu só estou apresentando o esquema na aula de hoje. A aula de hoje é só para eu apresentar o esquema para você estudar, ok? Então, em relação aos documentos, em relação à origem, temos os documentos oficiais ou oficioso. Em relação à finalidade, ao alcance deste documento, ele pode ter uma finalidade administrativa ou uma finalidade judicial nos autos de um processo penal. Em relação ao conteúdo, ele pode ter um conteúdo verdadeiro ou um conteúdo falso. Lembrando que se o conteúdo do documento for falso, o autor daquele documento, né, que redigiu aquele documento, ele responde o quê? Por documento falso. Crime de documento falso, ok? Então, ó, o primeiro quadro aqui é em relação à origem, em relação à finalidade e em relação ao conteúdo. Você tem que ter em mente, pessoal, vocês precisam ter em mente o que é um documento oficial, o que é um documento oficioso. Finalidade administrativa e judicial, qual é essa diferença? Em relação ao conteúdo, verdadeiro ou falso, tá? Depois, o que mais tem que estar claro na mente de vocês? Quais são as espécies de documento? Vocês têm que lembrar imediatamente, são 4. Os atestados, ok? Os relatórios que dão origem aos autos e aos laudos, os pareceres, ok? E as notificações obrigatórias, tá? Então, as espécies de documentos médico-legais, nós temos essas 4. Eu preciso que você responda, tá? Em que compreende os atestados, que compreende os relatórios, qual é a diferença entre autos e laudos, conforme a nossa aula de documentos médico-legais e quesitos. Os pareceres e as notificações, ok? Notificações obrigatórias ou compulsórias, tá? Notificações obrigatórias ou compulsórias. Lembrando que essa notificação é uma obrigação do médico, sempre que eles estiverem o quê? Diante de doenças, né? Que são contagiosas, né? Que estamos diante, por exemplo, de uma situação de epidemia. Chega um paciente infectado, ele tem que obrigatoriamente notificar as autoridades sanitárias, ok? Vamos lá. Confecção do relatório. O relatório, ele tem quais são as partes do relatório. Isso aqui também tem que estar bem claro. As partes. O relatório constitui-se do quê? Preâmbulo, tá? Quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. Lembrando que a parte mais importante do relatório diz respeito à descrição, tá? E o que precede a conclusão, do perito é a parte o quê? Discursiva, a parte de discussão. Tá? Onde, propriamente dito, o perito fundamenta, né? Ele vai fundamentar o exame que ele está realizando. Seja um exame de corpo de delito em uma pessoa, ou seja, em um objeto. Tá? Então, a confecção do relatório, ele se dá nestes moldes. Ele tem preâmbulo, quesitos. Lembrando que o quesito pode ser o quê? Oficial ou acessório. Isso aqui eu vou falar para vocês, né? Eu não aguento, eu tenho que falar. Oficial o quê? São aqueles quesitos, aquele quesito padrão. São aquelas perguntas padrão. Né? Então, o que é quesito? São perguntas, tá? Perguntas padrão, tá? É o quesito oficial. Agora, imagine que o juiz, imagine que a parte, imagine que o delegado de polícia tem alguma dúvida em relação àquela situação e deseja que o perito responda, que o perito esclareça essa dúvida. Pode sim apresentar quesitos, pode sim apresentar essas indagações. Aí nós teremos o quê? Quesito acessório.
Depois nós temos o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão e a resposta aos quesitos. Lembrando o quê? Que as respostas aos quesitos, tá? Elas devem ser claras, concisas e objetivas, ok? O perito não deve ser prolixo, tá? Em relação à resposta dos quesitos. Então, a confecção do relatório obedece essa estrutura. Você precisa ter em mente o que compreende cada estrutura, tá? Lembram? É um desafio meu para vocês. Então, eu só vou apresentar. Os quesitos, esse aqui eu coloquei para vocês, que é muito, muito importante, tá? Eles são de duas ordens, né? Os oficiais e não oficiais ou complementares. As respostas do CPP, elas podem ser o quê? Justificadas, especificadas, evasivas ou não conclusivas, ou ainda prejudicada, quando o perito não tiver condições de respondê-la. Eu trouxe ainda para vocês terem em mente, um exemplo que de quesitos oficiais, tá? Ou seja, são questões, são perguntas padrão, tá? Padronizadas. Ao lado desse quesito oficial, nós podemos ter o quê? Os quesitos suplementares ou quesitos acessórios. Beleza, pessoal? Então, olha só, em relação a documentos médico-legais e em relação a quesitos, é essa estrutura que vocês têm que ter em mente e bem compreendida diante dos olhos de vocês, tá? Então, o esqueminha de quesitos são esses os pontos mais importantes, tá? Então, em relação a documentos médico-legais e quesitos, o que é que precisamos ter em mente? Uma compreensão do tema, ou seja, o que se compreende por documentos médico-legais, tá? Depois, quais são, em relação a esses documentos médico-legais, em relação à procedência deles, em relação à origem, oficial, oficioso, né? Em relação a que eles são destinados, né? Ele é um documento administrativo, ele é um documento judicial, ok? E assim sucessivamente. Também devemos ter em mente o quê? Devemos ter em mente se esses documentos são o quê? Refletem a verdade ou não. Se refletem a verdade, documento verdadeiro. Se não reflete a verdade, documento falso. Quais são as espécies de documentos que nós temos? Nós temos 4 espécies de documentos. Nós temos atestados, nós temos pareceres, nós temos relatórios que dão origem aos autos e aos laudos, e ainda temos o quê? As notificações obrigatórias ou notificações compulsórias. Devemos ter em mente que um relatório, né, um laudo, ele se apresenta qual a estrutura dele. Ele tem o preâmbulo, ele tem quesitos, ele tem o histórico, ele tem a descrição, ele tem a discussão, ele tem a conclusão e ele tem resposta aos quesitos, ok? Então, isso que é a estrutura que nós precisamos compreender sobre documentos médico-legais e quesitos. Ok, galerinha? Agora, vamos responder algumas questões referentes a este tema. Vamos dar um plus aqui, responder um pouquinho mais de questões. Vamos lá comigo? Primeira questão, olha só. Em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar. Então, em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar. Letra A. Consulta médico-legal. É o atendimento realizado pelo perito no setor de necropsias? Não, não é, tá? Consulta médico-legal, né? É aquela consulta realizada onde? Não no setor de necropsias, num consultório médico, num box de atendimento. Então, não é verdadeira, não reflete a questão verdadeira. Letra B. Os atestados judiciários são os únicos que têm importância administrativa? Claro que não, né? Lógico que não. Os atestados judiciários não são os únicos exclusivos que possuem importância administrativa. Não é verdadeira. Letra C. A etapa do relatório, conhecida como descrição, é a parte mais importante do relatório médico-legal. Verdadeira, tá? Então, olha só, a parte mais importante do relatório é o quê? A descrição, tá? Por quê? Porque na descrição, então a letra C que é a correta, a descrição corresponde o quê? Apresentar o objeto periciado ou a pessoa periciada tal como ela está.
tal como ela está. Então, se apresenta hematoma, sim, coloração desse hematoma, ok? Porque pela coloração do hematoma vai indicar o quê? O tempo. Né? Então, dá para nós verificarmos o quê? No caso das lesões corporais, se é uma lesão corporal de natureza grave ou se é uma lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Ou ainda se é uma lesão corporal de natureza leve. Então, de extrema importância a descrição. Então, a resposta correta é a letra C. Letra D. Os legistas devem afirmar a causa jurídica da morte no atestado de óbito? Não, não. Os legistas, eles não... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode, nesse período, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.